Estudos que mostram os efeitos poderosos do estresse sobre a mente quando sonha. Já foram feitos até experimentos privando as pessoas de água durante meio-dia. Assim elas vão dormir com sede e provavelmente sonharão com isso. A Bíblia diz que o faraó estava sonhando com questões mais relevantes, como a fome, para ser exato. O mais notável é que há indícios de que a ameaça de fome teria atormentado a mente do faraó na época de José. Fekri Hassan é um egiptólogo que tenta entender por que a civilização que criou as pirâmides, 500 anos antes de José nascer, desapareceu em algumas décadas. Ele concluiu que foi por causa da fome. E a prova está numa tumba pouco conhecida ao sul do Egito. A tumba de Ankhetifi, que foi governador de um distrito do Alto Egito, é uma tumba muito significativa, porque contém este registro único da fome. A escrita está na parede, literalmente. Há caracteres ali que descrevem de uma forma muito clara e concisa uma série de eventos. Pequenas inundações, a fome, as pessoas deixando seus lares e fugindo em todas as direções. A fome era uma ameaça constante no mundo antigo. Chegava a superar todas as outras. Seus efeitos eram tão extremos que levavam as pessoas a cometer atos impensáveis. O Alto Egito inteiro está morrendo de fome, a tal ponto que todos se veem obrigados a comer seus filhos. Além da fome geral, houve o colapso completo da ordem social. Temos provas de que eles atacaram as pirâmides, bem como as tumbas. Eles atacaram os templos, atacaram as instituições reais, as mansões dos nobres. Temos provas de que as damas, que eram muito estimadas pelos nobres, foram para as ruas à procura de comida. Uma reversão total da ordem social, porque os pobres eram capazes de obter riquezas através da pilhagem, enquanto os ricos ficaram reduzidos à pobreza. O faraó foi considerado culpado pelo desastre, causando o fim de seu reinado e de sua dinastia. Qualquer rei futuro, mesmo séculos depois, teria fome na mente e nos seus pesadelos. Se a sua maior preocupação na vida é com o fato de haver ou não fome e se vai haver ou não comida suficiente, é fácil imaginar que as pessoas vão sonhar com esse tipo de coisa, seja de uma forma literal ou de alguma forma metafórica. Com o trauma das situações de fome anteriores pressionando a mente do faraó, e provavelmente de todos os egípcios, talvez a interpretação de José não seja assim tão surpreendente. O que surpreende é a alegação da Bíblia de que foi por causa do seu dom que o faraó o promoveu a primeiro-ministro do Egito. De todas as reviravoltas da história, esta parece a menos provável. Contudo, os achados arqueológicos eram compatíveis com a alegação da Bíblia. Um desses achados está numa tumba do novo reinado em Amarna, no Médio Egito. Quando a Bíblia descreve a promoção de José, ela revela alguns detalhes notáveis. Como sinal de autoridade, o faraó deu a José seu anel com sinete e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Segundo Ber Gitlin, esses detalhes podem ser verificados contra os indícios do protocolo faraônico. O proprietário dessa tumba foi um homem chamado Ai, que viveu em 1450 a.C., 200 anos depois de José. Documentos antigos revelam que um faraó o promoveu a um alto cargo, e as pinturas nas paredes internas descrevem sua investidura. O que temos à nossa frente é Akhenaton e sua rainha Nefertiti, segundo alguns, olhando pela janela sobre um sofá ou uma cama. Isso nos permite observar parte da atividade
de um rei egípcio, enquanto ele confere algo à figura de Ai à frente do faraó, à frente do rei Akhenaton. E é o detalhe do que exatamente o rei e rainha estão conferindo a ele que estabelece um elo com a história de José. Isto é muito parecido com o que acontece no livro do Gênesis, onde temos a figura de José sendo promovida a um alto posto pelo rei do Egito. E, como parte da investidura de alto grau, o rei lhe dá um tipo de corrente de ouro, vestimentas elegantes e sua insígnia, seu anel com sinete. Aqui temos um indício, pois quem quer que tenha escrito a história deve ter tido algum conhecimento da prática real dentro do governo egípcio. Os detalhes da investidura de José complementam essa história, mas jamais houve qualquer menção a um primeiro-ministro com seu nome. De fato, a ideia de um estrangeiro chegar ao topo da sociedade egípcia soa implausível. Mas há realmente informações substanciais da arqueologia que mostram que cananeus como José realmente assumiram altos postos no Egito. Não havia nenhum problema no fato de pessoas da Síria, da Palestina ou de qualquer outro lugar fora do Egito se tornarem extremamente bem-sucedidas e chegarem ao alto escalão desde que estivessem preparadas, assim como José parecia estar, para aceitar a cultura egípcia. Nos anos 80, em Saqqara, perto do Cairo, os arqueólogos acharam a tumba de um ex-primeiro-ministro do Antigo Egito chamado Apael. Seu nome, Apael, é muito sugestivo. A palavra El era o termo cananeu para Deus. O nome Apael não é um nome egípcio, é semita. E esse homem era o vizir, era o primeiro-ministro do Baixo Egito, do norte do Egito, durante o reinado do faraó Akhenaton. Portanto, trata-se de um semita que obteve uma alta posição na administração desse faraó. Certamente, os faraós às vezes nomeavam semitas como primeiros ministros, mas todas as provas são do Reino Novo, cerca de 300 anos após a morte de José. Não há nenhum indício de que realmente aconteceu no Reino Médio, à época de José. Mas alguns historiadores estudam outras pistas. José foi nomeado primeiro-ministro com base nas suas previsões de fome. Evidências da escassez de alimentos no Reino Médio e medidas para lidar com ela atestam o relato bíblico. Uma tabuleta de pedra recém-descoberta de fato confirma vários episódios de fome no Reino Médio. Isto é muito interessante. Vemos o governador, bem como relatos de vários acontecimentos de sua vida. Um deles menciona a fome. Isso indica que a fome era algo bem frequente. As citações sobre fome não são fortuitas. Ela é mencionada em certos episódios e quase invariavelmente podemos correlacionar esses eventos com as mudanças climáticas globais. A confirmação dessa escassez de alimentos no Reino Médio foi recentemente descoberta no sul do Egito, na neve e no gelo, no alto do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Lonnie Thompson e sua equipe de geólogos o escalaram para perfurar a neve atrás de núcleos de gelo. Esses núcleos podem nos contar a história do clima do Egito. O Kilimanjaro é o único local onde podemos obter núcleos de gelo com registros dos acontecimentos nessa parte do mundo. Mas também é muito relevante para a história do Egito, porque as nascentes do Nilo dependem da chuva e o acúmulo nesse campo de gelo em Kilimanjaro depende da neve. E tudo se origina nos mesmos eventos. Estão intimamente ligados e esses registros podem ser encontrados aqui. No laboratório, os cientistas examinam um núcleo de gelo para ver se existe poeira e em que quantidade. A poeira é um indício de uma grande mudança climática,
pois sua presença sugere uma antiga catástrofe. Uma erupção vulcânica ou mesmo a queda de um meteoro. Tais eventos lançariam quantidades enormes de pó na atmosfera, interrompendo os padrões climáticos e as chuvas, causando seca e, por fim, a fome. Aqui temos seções do núcleo do gelo de Kilimanjaro. Estavam a uns 40 metros abaixo da superfície. Esse é o pedaço mais antigo que temos. Vemos uma ocorrência bem distinta de poeira, e isso aconteceu há 4.200